CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de saúde, com foco em ciência. De que forma as farmacêuticas multinacionais operam seus negócios ligados à pesquisa, desenvolvimento e fabricação de medicamentos, vacinas e outros produtos. Eu converso com José Carlos Fellner. Ele é presidente da GSK Brasil. A GSK Brasil é a segunda maior farmacêutica multinacional do país e uma das mais sustentáveis do mundo, inclusive integrante do índice Dow Jones de Sustentabilidade, que é o principal índice global de sustentabilidade, composto por empresas que se destacam pela adoção das melhores práticas sociais, ambientais e de governança. José Carlos, que prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana, o prazer é meu e vai ser uma boa conversa. Estou muito feliz pelo convite, é um privilégio. Prazer é nosso. José Carlos, eu estava dando uma olhada e vi que vocês lançaram a segunda edição do relatório de sustentabilidade. Vocês seguiram a metodologia GRI, que é o Global Report Initiative, e também se basearam nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, um relatório muito robusto, muito confiável. Mas por que a empresa demorou tanto para emitir um relatório desse tipo, uma vez que a gente sabe que as questões de sustentabilidade já estão presentes aí na GSK há muito tempo? Boa pergunta, Rosana. Eu trabalho aqui há 40 anos, eu me fazia a mesma pergunta, até o momento em que assumi como presidente. E eu tenho tanto orgulho, como a maioria dos funcionários, né? 98%, segundo a última pesquisa, tem orgulho em trabalhar na GSK e mais de 95% indicariam para um parente, uma pessoa que quer muito trabalhar aqui. E com esse orgulho todo, eu também fazia a mesma pergunta, por que a gente não falava sobre isso? Então, há 3 anos e meio atrás, a gente começou a estruturar toda essa informação que nos deixava orgulhosos para dividir com a sociedade. Afinal, Rosana, nós temos na GSK uma missão que é de contribuir para a saúde, em geral, através da prevenção, vacinas ou através de medicamentos. Mas, mais do que isso, é contribuir para que a sociedade onde a gente opera, em mais de 100 países, se torne melhor, de forma sustentável, numa evolução positiva de qualidade da vida, em geral, seja ela qual for. E isso engloba, então, todas essas vertentes do ESG. E a gente já definiu isso lá atrás, é uma coisa, eu diria, quase que genética. Nós estamos aqui há 103 anos no Brasil, sempre num processo evolutivo, criando metas, e somos bastante comprometidos aqui com a natureza, por exemplo, que a natureza que nos cerca é montanha, que tem o Parque da Pedra Branca, mas temos também o Complexo de Lagoas, de Jacarepaguá, e dentro desse contexto é que a gente fixou nossas próprias metas de neutralizar ao máximo e, sempre que possível, adicionar valor para esse ecossistema. E depois todas as atividades sociais, a gente vai falar mais. Muito bem, daqui a pouco a gente vai detalhar melhor, né, todas as metas dos planos de descarbonização da GSK, mas ainda sobre essa questão de comunicar à sociedade as iniciativas sustentáveis. Você reconhece, José Carlos, que hoje existe uma pressão enorme, uma pressão internacional, uma pressão de vários players, no sentido das empresas e dos investidores honrarem a agenda ESG? Reconheço. E tem que ser assim. E tem que ser assim. Nós somos uma empresa centenária. A gente quer operar por mais de um século à frente. Nós precisamos estar inseridos e contribuir para que é uma obrigação nossa, não só como indivíduos, mas como empresários, como executivos. Não pode ser só a geração de dividendos para os acionistas. A gente tem que agregar valor para a sociedade. É isso. Então, essa agenda de ESG para nós na GSK trata simplesmente de como agregamos máximo valor para a sociedade onde a gente está operando, para a qual a gente pode contribuir. É simples assim. Então, em todas as suas diversas facetas, não é só ecossistema, mas é como a gente se comporta, mas principalmente é o como, né? Nós temos focado muito nisso nos últimos anos com nossos funcionários. Além das metas, é o como a gente chega a essas metas.
E essa agenda externa, ligando à primeira pergunta que você fez, nós temos sido bastante ativos na comunicação social, exatamente porque, número um, eu espero que a gente consiga atrair as melhores pessoas, pessoas que já são engajadas nessa missão, vamos chamar isso de missão. Então, na busca por novos funcionários, a gente quer esse tipo de pessoa para trabalhar aqui. E a outra, é claro que isso adiciona valor quando a sociedade reconhece que, além de vacinas e medicamentos, dessas soluções de saúde, a gente também contribui, de volta com uma agenda forte, bastante ativa, de boa governança, transparência, de ética, de respeito e contribuição para o ecossistema em volta. Quando eu falo ecossistema, é a sociedade em geral, são só animais e plantas, é muito além disso. Com certeza. Agora, nessa segunda edição do relatório que vocês emitiram, vocês também apresentaram de que forma a empresa atuou em meio à pandemia. Então, eu queria que você contasse para a gente como é que tem sido garantir o abastecimento dos produtos nesse cenário de escassez, de muitas limitações, e, ao mesmo tempo, continuar investindo em ciência para tentar, de alguma forma, encontrar solução, não só para o tratamento, como a prevenção, né, de novas epidemias que poderão surgir. Rosana, foi muito curioso. Foi uma feliz coincidência, mas que não foi por acaso, de vários fatos, né? Mas o ponto é, em 14 de março, a gente reconheceu que era uma pandemia com forte impacto e que seria duradouro, né? Um impacto negativo e duradouro. É impossível ter um manual. Como presidente da empresa, eu não recebi um manual da organização, né? Nem poderia, nem conseguiria. Então, porque a situação era muito diversa. Nós operamos em mais de 100 países, imagina, impossível ter um padrão só. E essa é outra beleza da GSK. Eu recebi instrução baseada em 3 pontos. Não nessa ordem de prioridade, mas são 3 pontos. Proteja nossos funcionários, contribua com a sociedade da melhor forma e garanta que as atividades vitais da companhia continuem funcionando, que é o BCP, o Business Continuity Plan. Então, foi isso. Com essas 3 frases, assim foi a gestão minha e do corpo diretivo de toda a crise, tem sido até agora. A gente ainda está nesse momento. Mas fomos muito felizes porque tínhamos, um dos traços nossos é a inovação. A gente tem sido bastante inovador e a GSK tem sido bastante proativa em algumas agendas. Então, simplificação, automação, o desenvolvimento das habilidades e competências das pessoas de se relacionar. A gente já estava com um conceito de empregador moderno, com horários flexíveis, com imagina que as pessoas podiam, desde que, claro, tem que ser sincronizado isso nas equipes, mas poderiam trabalhar de casa parte do tempo. Então, acontece que a gente já tinha, todos os nossos funcionários, até um jovem aprendiz, já trabalha usando laptop. Isso já estava instalado. Nós tínhamos implementado o SAP e toda a documentação já tinha sido digitalizada 2 anos antes da pandemia. Uhum. As assinaturas todas já são eletrônicas, já eram. A gente tinha feito, imagine que em dezembro, né, 3 meses antes, a gente fez um exercício de sustentabilidade da companhia em condições adversas. Imaginando algum fator extremo, a gente operou os sistemas vitais da companhia absolutamente de forma remota em dezembro, 3 meses antes da crise da pandemia. Então, dia 14 de março, quando eu tomei a decisão junto com os diretores, vamos todos para casa e vamos primeiro cuidar de nós, a companhia funcionou remotamente. Não tivemos... As pessoas estavam treinadas, capacitadas, os gestores entendiam a flexibilidade de horário, então as pessoas se adaptaram muito mais facilmente, enquanto viviam a tragédia pessoal, que é uma tragédia, de se acostumarem a tudo isso que estava nos primeiros dias, primeiras semanas, né? Quanto à sociedade, a gente adiantou pagamentos de 71 microfornecedores, reconhecendo que era a parte mais frágil da cadeia produtiva e a gente queria continuar com eles. Isso também é sustentabilidade para nós. É uma relação que a gente quer sustentável. São fornecedores que já tinham sido qualificados, etc. Então, a gente antecipou o pagamento deles. A gente
fez uma doação para o sistema de saúde público de 20 mil unidades de um complexo vitamínico que a gente tem naqueles primeiros momentos. A gente adaptou a nossa fábrica, uma linha, e produzimos, acho que foram 60 mil unidades de álcool gel, que a gente conseguiu aprovação, tudo certinho, mas para a gente doar, lembra, no início, a gente falava em higiene das mãos, mas nas comunidades onde a gente atuou, em parceria com grandes parceiros que a gente tem, como a Fiocruz, as pessoas não tinham nem água. Não era nem só uma questão de sabão, a água não é tão facilmente disponível. Então, a gente, junto com a Fiocruz, a gente distribuiu aí 60 mil litros de álcool. Enfim, foram outros materiais de limpeza, etc., asepsia para os hospitais de campanha que foram criados naquela época. E, claro, ao final, os custos logísticos, como você falou, aumentaram em 6 vezes, mais ou menos, durante o período da crise. Mas a gente tinha um compromisso. Afinal de contas, a gente tem a liderança no país. 70% das vacinas são distribuídas no país têm origem na GSK. Mais de 50% das pessoas que estão em tratamento contra a AIDS usam medicamento da GSK. 60 unidades de uma linha de produtos da nossa linha respiratória são utilizadas por minuto no Brasil. Somos líderes na área respiratória. Eu não podia deixar, imagino, vacinas, HIV, a área respiratória numa crise dessa. Então, mas a gente não hesitou, eu tive todo o apoio, tivemos todo o apoio da matriz. De novo, depois de 113 anos no país operando, uma crise que seja de 1, 2 anos não é suficiente para que a gente, por conta de questões financeiras, a gente inverta a prioridade. Então, a gente continuou, operamos, não tivemos falta de produtos, mas foi mais ou menos assim que a coisa aconteceu. Não tivemos interrupção de nenhuma das nossas atividades e demos tempo, foram 2 meses que as pessoas ficaram em casa dedicadas, primeiro, a se acostumarem com o novo modo de vida, reaprendendo, e fomos voltando. E agora estamos em pleno funcionamento. Claro, tivemos impacto financeiro, mas ele vai ser diluído para os próximos anos, esse não é o foco. Agora, você está demonstrando que, de fato... Mais uma coisa, Rosana. Não demitimos ninguém, não reduzimos salários, não demos nada que poderíamos fazer legalmente, a gente não provocou mais nenhuma ruptura dessa. Pronto, só. Muito bem, você está trazendo para mim informações que mostram o quanto vocês souberam agir ali nessa questão emergencial. Agora, olhando para frente, quando a gente observa que a pandemia escancarou muito a desigualdade social no Brasil e alertou a toda a população para a necessidade mesmo de ter um sistema de saúde que possa garantir o acesso a todos. Porque o vírus não escolhe a vítima, né? Rico, pobre, qualquer um pode ser vítima de um vírus como esse. Como é que você pensa, então, pós-pandemia? De que maneira o setor privado de saúde pode dar uma verdadeira contribuição no sentido de permitir o acesso de todos, indistintamente, ao setor de saúde? Rosana, para nós não vai fazer muita diferença do que a gente já vinha fazendo. Eu vou entrar nesse detalhe. Nós temos um modelo um pouquinho diferente da maioria das multinacionais farmacêuticas. A nossa prioridade é sempre a saúde pública, sempre. Então, por exemplo, somos líderes mundiais na fabricação de vacinas. Em número de vacinas no portfólio, nós temos praticamente 30, com mais 19 em desenvolvimento para frente. Somos a primeira companhia no índice de acesso à saúde. Então, veja, 80% da produção das nossas vacinas, nossos medicamentos contra HIV, já são dedicados a países pobres e em desenvolvimento. Para alguns tipos de modelos, a gente tem vários modelos de negócio, mas o número 1 é a saúde pública, a saúde em massa. Então, o nosso modelo de negócio ele contempla margens menores, mas em grandes volumes. Em valores absolutos, dá no mesmo, mas é claro que a nossa vocação é essa. Então, aqui no Brasil, a gente começou com transferência de tecnologia. Fomos a primeira multinacional a transferir tecnologia de ponta com a Fiocruz. Então, dos 18 antígenos que estão no Programa Nacional de Imunização, 13 tiveram origem na GSK. O HIV, como eu falei com você, é o outro programa nacional, já
são 55% das pessoas em tratamento com tratamento da GSK. E assim é no mundo. Isso vai continuar, claro que com um foco ainda maior. A gente está desenvolvendo também vacinas, não estamos na corrida pela primeira vacina, a gente adotou um outro modelo de buscar vacinas que tenham proteção cruzada e que possam ser produzidas em escala mundial. Visto no caso de uma pandemia, o conter a infecção, a doença num país ou em outro, se não for em escala global, não vai adiantar muito. A gente vai ter o repique sempre, o vírus continua circulando. Então, especificamente a pandemia, os nossos esforços, junto com uma outra companhia, que é a Sanofi, e temos outros 2 projetos em desenvolvimento, com a Medicago, que utiliza a planta do tabaco selvagem, a folha do tabaco selvagem, para reproduzir o antígeno. É super interessante o projeto, está nessa agenda de sustentabilidade também. Com eles, a gente tem, são 12 ou 13 plantas de fabricação de vacinas pelo mundo e a gente espera ter escala global para a segunda onda, que é a onda da contenção da pandemia, que deve virar uma rotina. Mas o nosso foco vai continuar o mesmo, saúde pública. A gente ajudou o Brasil a reduzir em 70% nos últimos 10 anos, 20 anos, 70% da mortalidade infantil através do nosso programa integrado com o governo de vacinação. Era isso que eu queria falar com você, José Carlos, que vocês são parceiros do Programa Nacional de Imunizações há mais de 3 décadas. E durante esse período, vocês testemunharam aqui, vocês propuseram muitos avanços e a gente conseguiu erradicar, por exemplo, a rubéola, poliomielite, né, que era uma grande ameaça às famílias. Mas eu queria a sua avaliação sobre o que explica hoje em dia esse movimento mundial anti-vacina. Rosana, esse movimento é antigo, tá? Ele não é novo. Acontece que no Brasil não tinha muito eco, porque para nós aqui virou parte da nossa cultura gostar de vacina, né? As avós, as mães, né? Elas têm como um dos valores de ser uma boa mãe ou uma boa avó é tomar conta da caderneta de vacinação, não é? Isso faz parte da rotina, né? Além de comprar fralda, de comprar não sei o quê, é saber que vacinas eu tenho que dar no bebê e tal. Isso já está com a gente. Então, ao longo de décadas, esse movimento não ecoou muito. Fora que também é uma decisão de Estado bastante soberana do Brasil, tomada em 1970, na década de 70, quanto ao Programa Nacional de Imunização. Agora, né, que temos, além de mais de 200 milhões de técnicos de futebol, nós temos agora mais de 200 milhões de técnicos em vacinas e que leem e que pesquisam no Google e descobrem efeitos colaterais assim, do fim do mundo. Então, claro que está tudo muito politizado, né? Além de politizado, que é uma pena, porque não tem que ser politizado, saúde pública, né? Mas, além disso, as pessoas sem condição de filtrar olham para um caso ou outro que aconteceu, um efeito colateral. É normal, nenhum medicamento, nenhuma vacina é 100% isento de efeitos colaterais. Mas o custo-benefício é muito alto. Então, eu tenho certeza, Rosana, que à medida que nós fomos avançando na vacinação e fomos compreendendo melhor o valor da prevenção, eu acho que a gente volta ao modo anterior, que faz parte da nossa cultura ter a vacina como uma coisa querida para nós, necessária. E não faz sentido nós ficarmos doentes por uma doença infecciosa, ao contaminarmos alguém, além de ficarmos doentes, causarmos a doença da pessoa, às vezes, que a gente mais quer do lado, por algo que a gente poderia se vacinar. E não tem vacina boa ou ruim, é aprovada pela Anvisa, que é uma agência fantástica, super respeitada. A única pergunta que a gente tem que fazer é validada pela Anvisa? É certificada pela Anvisa? Ok, vamos lá tomar a vacina, a primeira que tiver disponível, para nos protegermos o próximo. Tem que pragmatizar um pouco isso. Sobre o combate à crise climática, no ano passado vocês assumiram compromissos globais muito ambiciosos, anunciaram que querem ser carbono neutro nos próximos anos. Conta pra gente como é que está o plano de descarbonização da companhia. Bom,
A gente começou tudo há 20 anos atrás. Essa não é uma história que começa agora. Aí, essa montanha que está atrás de mim, bom, você vê, os ouvintes não estão vendo, porque é uma gravação, mas tem uma bela montanha aqui atrás, pela janela da empresa. Uhum. Essa montanha ela foi reflorestada há 20 e poucos anos, ainda na década de início da década de 90, com os espécimes da Mata Atlântica e na proporção natural, que é o único, né? Era uma reprodução fiel, que viraram belas árvores e tal. Esse era um terreno desmatado, tinha umas vacas ali pastando, aqui ali, tinha uma, enfim, devastada, e a gente entendeu que não fazia sentido ter uma unidade toda, na época se chamava de ecológica, e planos de neutralizar nosso impacto na natureza, Uhum. com uma área devastada do lado. Então, nós compramos esse terreno aí, reflorestamos e protegemos. E isso produz tucanos que, às vezes, vêm aqui bater aqui na nossa janela, porque Uhum. era importante para os nossos funcionários entendermos isso. Então, isso começou lá atrás, essa história, e agora a gente avança para... Foram 70 mil... Aquela área ali equivale a 10 campos de futebol, para você ter uma ideia, 70 mil metros quadrados. Enfim, temos a reutilização da água, 78% dos nossos resíduos não vão mais para os lixões ou para fora daqui, são processados. E agora vamos caminhar para a geração fotovoltaica. Uhum. Já começamos as obras para tentar ser neutros e aí vamos caminhar ainda mais na coisa do replantio, reflorestamento, por aí, para começarmos a ter impacto positivo em 2030. Esse é o sonho. Mas, sabe, a gente fala muito disso a todo momento entre nós, empregados da GSK. E o pessoal tem um orgulho nisso. Então, é muito legal porque independe de um gestor. A gente já perdeu o controle. O próximo presidente vai ser cobrado pelos próprios funcionários sobre como estamos avançando nessa agenda. É uma Uhum. agenda que, né, já entramos num ponto de maturidade, de governança, de, como eu falei, esse conceito de influenciar extramuro, e já não é mais sobre como vivemos aqui dentro dos nossos muros, mas como a gente contribui do lado de fora. Porque a parte de dentro a gente já sabe que é possível controlar. E as nossas pessoas estão naturalmente engajadas. Então já não é mais, podemos trocar os diretores, o presidente, essa agenda vai continuar. Ela é automotivada para os funcionários, eles têm orgulho dessa agenda. Muito bem. Você tocou num ponto crucial que é a questão da governança. A gente está vendo aí, acompanhando a CPI da Covid no Congresso, né, Isso. com denúncias de corrupção no setor da saúde por conta da suposta compra de vacinas superfaturadas. Como uma companhia, José Carlos, aí eu te peço a sua avaliação pela experiência que você tem no setor. Como uma companhia chega ao nível tal de governança em que esse tipo de situação de corrupção não cabe? Qual seria a Bom, fórmula na sua avaliação? a fórmula é assim: há muito tempo atrás, a gente olha com muito rigor para conflitos de interesse. Não é só na relação com o governo, na relação com fornecedores, por exemplo. Nós temos aqui uma democracia total. O nosso funcionário, cada um de nós, fica absolutamente à vontade para declarar conflitos de interesse. Porque a gente trabalha num lugar em que é natural que a gente tenha um fornecedor, em que um cunhado trabalhe lá, em que um amigo pessoal trabalhe. A gente trata isso com muita naturalidade. E logo isso traz uma transparência. A gente sabe exatamente onde estão os riscos. Nós temos parentes aqui trabalhando, temos dois irmãos trabalham aqui, temos um marido e mulher trabalhando aqui, em áreas até afins, mas a gente tem uma conversa sempre. Isso é tudo tratado de forma muito tranquila, muito transparente, mas muito clara. Os limites não são negociáveis. Então, Rosana, a primeira coisa é, ao mesmo tempo que a gente tem uma atitude de acolhimento disso que fica na área cinzenta e que angustia os funcionários, a gente acolhe isso e conversa com naturalidade, a gente é muito rigoroso com o sistema de consequência. Ali tem uma linha e fica muito claro que a partir dali não há flexibilidade. E não vou ficar enumerando aqui, mas tudo que está dentro da legalidade, da ética, dos valores sociais e
da nossa missão. Depois, a outra coisa nós fazemos negócio com o governo brasileiro há mais de 30 anos. E desde todos os regimes que a gente já teve de governo, com vários partidos no governo. Então, a gente tem muito cuidado em seguirmos sempre o processo administrativo formal, né? A gente segue isso, sempre com transparência. Então, Rosana, o valor é assim, não dá como tratar algumas coisas pensando em jeitinho. Não estou dizendo que isso aconteceu lá, eu não conheço o detalhe do que está acontecendo, só que está no jornal. Mas da nossa parte, a gente trata isso de uma maneira muito formal, registrada. As nossas pessoas são treinadas o tempo inteiro. E aí é treinamento, não é desenvolvimento, é treinamento mesmo. É quase que uma coisa insistente. Nós temos treinamentos através de uma didática de viver situações hipotéticas e tudo mais, para que esteja sempre presente nas gerações. E assim tem sido. A gente não tem tido problemas com isso. Muito bem. A gente conhece um Brasil que não é exatamente esse Brasil que está aí no jornal, que é descrito no jornal. Isso nos dá muita esperança, Rosana. Isso nos dá muita esperança. Nós temos muitas pessoas e muitas instituições idealistas que realmente querem o melhor para o Brasil. E é com elas que a gente tem trabalhado. Eu imagino que ao longo desses 30 anos, a presença feminina conseguiu inspirar muita gente aí dentro. Com relação à diversidade, à equidade de gênero, como é que está a participação das mulheres na GSK? Você está rindo, né? Isso é motivo de brincadeira aqui, você sabe, né? Porque a gente tem tido performance crescente e a gente tem sido capaz de atender diversos desafios aparentemente conflitantes de maneira bem sucedida. Mas, ao mesmo tempo, as mulheres assumiram mais da metade dos cargos de gestão na empresa. E no grupo de diretores, bem mais do que 50% são mulheres. Então, a gente brinca às vezes entre nós, né? Brincamos e falamos assim, cara, esse negócio de a gente conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo bem, acho que tem a ver com as mulheres aqui, com esse negócio de multitarefa. Absoluta. Isso aí, para mim, é uma verdade absoluta. Agora, você diz então que as mulheres dominam mais que 50% dos cargos de liderança? Sim, depende do setor, mas em geral estamos por aí. O que tem é que, por exemplo, na nossa força comercial, a proporção é bem menor. Porque, bom, a gente tenta ir compreendendo e mudando isso. Mas, por exemplo, gerentes de vendas, gestores da área de vendas e tal, não sei se é por conta da agenda que é externa, que é uma agenda pesada, e as mulheres, às vezes, têm o seu papel de mãe também, tem tudo isso. A gente tem tido menos sucesso do que internamente no escritório. Mas é alguma coisa que a gente está ativamente perseguindo e tentando acelerar. É muito benéfico. Mas a diversidade, para nós, Rosana, a gente tenta simplificar essa mensagem. É assim, todo ser humano é igual. Não há seres humanos diferentes em termos de acesso ao desenvolvimento, acesso ao emprego, acesso ao reconhecimento, ao salário, aos benefícios. Então, nós tratamos sempre no nosso processo de conscientização, olha, nós temos funcionários, seres humanos. Todos têm que ter o mesmo tipo de tratamento, igualitário. É claro que alguns grupos, por rotina social, por histórico, etc., não tem a ponte necessária para acessar aqui. Então, o que eu digo, por exemplo, coisa que a gente mudou. Até há pouco tempo, a empresa britânica, a gente exigia nível de conhecimento de inglês. Mas você começa a pensar, temos um programa de jovem aprendiz, exatamente para que jovens com dificuldades sociais possam acessar aqui o emprego.
E aí você pede inglês para um jovem que sai de uma comunidade que já tem dificuldade para se alimentar direito, meu Deus. Como é que ele vai pagar aula de inglês? Então, a gente tirou isso. Se não é exatamente necessário para aquela função, para uma questão técnica, não tem que ter inglês. Depois, aqui dentro, a gente ajuda a ter inglês conforme vai progredindo. Esse é um exemplo. Outro exemplo, na seleção e recrutamento. A gente eliminou e hoje a gente tem auditorias internas para assegurar que o acesso é livre. Mas a gente sabe que alguns grupos não conseguem acesso. Então, a gente está direcionando a nossa busca por candidatos, tipos de candidatos específicos. Um bom exemplo é o trans. A gente tem agências de emprego especializadas. Então, a gente está ativamente indo lá buscar currículos para trazer. Mas tudo isso é importante sem praticar a exclusão, porque a gente entende que a gente tem que procurar estimular a inclusão diversa, as mesmas chances, mas o limite é quando a gente começa a excluir o outro para influenciar na estatística, de forma que marqueteiramente pareça legal para a sociedade. Mas aí deixa de ser justo quando a gente começa a excluir artificialmente pessoas que merecem também, todos são seres humanos, né? E é possível, Dana, é possível. É um equilíbrio difícil. É um jogo, é tipo um jogo de xadrez. O tempo inteiro você tem que ir acompanhando, porque é difícil equilibrar tudo isso. Mas vale a pena, vale a pena. A gente tem aqui 10 nacionalidades diferentes. Tenho eu com 65 anos, nós temos diretores na casa dos 30 anos, e está tudo bem. Maravilha. Mulheres, homens, enfim. Muito bem, José Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Foi uma honra. Parabéns pelo trabalho de vocês. Espero que vocês atinjam logo essa marca de serem Climate Positive em 2030, não é isso? E então é isso. Eu te encontro numa próxima oportunidade. Um abraço para você e até mais. Tchau, Rosana. Foi um privilégio. Muito obrigado. Eu conversei com José Carlos Fellner, presidente da GSK Brasil. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Érica Paixão, a outra linda nos trabalhos técnicos, Priscila Gubiotti, e na edição a Natasha Mazaro. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.